Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida e no nosso tema, como enfrentar a solidão. Ontem nós falamos que nós iríamos estudar um pouquinho da solidão na vida de Jesus. Será que ele teve, não teve? Como que foi o viver de Jesus? E nós vamos aprender um pouquinho com ele a respeito desse tema que é a solidão. Há duas situações na vida de Jesus, Mateus capítulo 14, verso 23 e Mateus capítulo 27, verso 46, que dá uma sugestão de solidão, de isolamento. O porquê que ele fez isso? Com qual razão, qual motivo, né? Então nós temos que analisar a situação pela qual ele estava vivendo em determinado momento e no outro momento o que estava acontecendo, quais eram as circunstâncias que estavam ao seu redor. Então nós vamos ver que no primeiro momento ele tem um isolamento espontâneo. Mateus capítulo 14, verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Então você vê duas palavras aqui interessantes. A fim de orar sozinho, lá estava ele só. Cristo estava com seus discípulos, estava com uma multidão, e ele estava falando com esta multidão, e ele despede esta multidão para ir. Ele coloca os seus discípulos no barco, fala para eles irem, e ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. E ele ficou só. Ou seja, ele resolveu se isolar espontaneamente por algum momento para falar com o Pai. Ou seja, ele estava sem ninguém por perto, mas ele estava falando com Deus. Ele estava falando com o Pai. Então, espiritualmente, ele não estava só humanamente falando, que ele se encontrava sozinho e que ele estava só. Mateus, capítulo 14, verso 23. No segundo momento, agora sim, vemos a solidão, ou podemos dizer, um isolamento forçado. Primeiro, isolamento espontâneo. Segundo, solidão, isolamento forçado. Por que eu vou falar isolamento forçado? Olhando para o texto, Mateus capítulo 27, verso 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, Jesus estava partindo para a morte. Estava partindo para consumar a sua obra. Que obra? A obra da salvação. Neste exato momento, ele estava só. As circunstâncias ao seu redor fizeram que ele se isolasse naquele determinado momento, ficasse só. Ele foi forçado a isso pelas circunstâncias que estavam ali. Ele foi levado, julgado, condenado inocentemente à morte e morte de cruz. E lá na cruz, todo o peso do pecado, todo o castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E ali ele se encontrava só. Até o Pai, naquele momento, não estava com ele. Por isso que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, verso 46. Então, queridos, como enfrentar a solidão? Há duas situações na vida de Jesus que nos mostram isso. O isolamento espontâneo e o isolamento forçado. Temos que entender a diferença entre o isolamento espontâneo, pela qual Jesus ele escolheu se isolar para ficar só
para conversar com seu pai, e o isolamento forçado, que é a solidão, pela qual as situações da vida o forçaram a ir para aquela cruz. Então nós temos que entender que o isolamento espontâneo, a pessoa escolhe por breve momento a solidão, se isolar, sozinho, ficar sozinho. E como nós dissemos, conversar com os nossos botões. Nós queremos, naquele exato momento, ninguém por perto. É só nós e Deus. E o isolamento forçado, a solidão forçada, as circunstâncias da vida forçam a solidão. Aí pode ser uma síndrome do pânico, pode ser uma depressão profunda, o desejo de olha para tudo quanto é lado, não encontra uma resposta, não encontra uma saída, e as circunstâncias, o peso da situação que ele está carregando o força a isolar-se, a trancar-se dentro de si mesmo e dentro de quatro paredes. Não quer ver ninguém. As situações são terríveis e pesadas. O seu psicológico não encontra uma saída, não encontra uma situação que traga paz, que traga refrigério para a alma. Então, ele se isola forçadamente e busca a solidão. É isso que nós aprendemos na vida de Jesus, que é o momento que ele escolhe para ficar só, para falar com o Pai, e é o momento que ele é forçado pelas situações ali que o levaram à cruz, e ali ele teve um momento de solidão. Ninguém por perto, nem seu Pai. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E da mesma forma, nós temos que ir a momentos que queremos ficar só para falar com Deus, e há momentos que as situações, as circunstâncias da vida nos forçam a isolar. A partir de amanhã, nós vamos aprofundar mais a respeito da solidão. Vamos ver alguns personagens da Bíblia que passaram por esse momento e como eles enfrentaram esse momento de solidão. Cristo, ele passou por esse momento porque era necessário para nos trazer o perdão, a salvação e a transformação da nossa vida, de mortos espirituais para vivos por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai. Queremos aprender mais e mais para termos vida, para termos alegria, para servir ao Senhor em todos os momentos. Tira do nosso coração todo o peso do pecado e todo o desejo de isolar-se, a não ser o isolamento espontâneo por breve momento para falar com o Senhor por meio da oração. Perdoe as nossas falhas e aumenta a nossa fé dia após dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.